Olá, seres de luz! Meu nome é Cíntia Blanc e estamos aqui para uma resenha de livro. E o livro que nós vamos conversar hoje é Amar e Ser Livre, do Ciri Prembaba. Então, vem comigo saber um pouquinho mais sobre esse livro. Te contar primeiramente como é que eu tive acesso, como é que eu fui conhecer esse livro do Ciri Prembaba. E eu tive contato com esse livro faz uns 4 anos, mais ou menos, em que eu estava passando por um processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e já estudava yoga, já praticava meditação há bastante tempo, então eu já seguia o Ciri Prembaba por essas suas práticas mais ligadas à meditação, ao yoga, que são temáticas que ele trabalha nas redes sociais dele. E a temática do livro me chamou bastante atenção, Amar e Ser Livre, e um amigo meu, ele tinha esse livro na sua casa e aí eu li assim, lembro que rapidamente o exemplar que ele tinha, assim, li assim folheando e li algumas partes, achei bem bacana. E aí eu comprei. Essa edição que eu tenho, ela é de 2017, então realmente foi em 2017 que eu li, foi bem nesse ano mesmo. Ele tem 132 páginas e é da editora Demócrito do Mar. Aqui tem a orelha do livro, vou te ler um pouquinho a descrição que tem aqui. Sobre o Ciri Prembaba, então, fala o seguinte: sua longa jornada de pesquisa pessoal com a própria humanidade e a de seus amigos buscadores e discípulos, além da formação anterior de psicólogo e terapeuta, fez com que desenvolvesse um conhecimento especial de dinâmicas psíquicas primitivas e infantis, que, de algum modo, se aproximam do saber psicanalítico e fundamentam o trabalho terapêutico que ele realiza com buscadores espirituais de todo o mundo, que dele se aproximam para lembrarem dos valores radicais de amor e sentido que emanam do sagrado. Neste livro, Prembaba se dedica ao tema de amplo interesse da qualidade amorosa e do desenvolvimento possível no sentido das relações amorosas, desde uma necessidade de verdade entre os casais e na família, até o efeito dessa virtual verdade amorosa sobre o mundo inteiro. Então, esse é um pequeno resuminho que tem ali na orelha do livro. E a temática sobre esse livro, Amar e Ser Livre, as bases para uma nova sociedade, é basicamente realmente falando sobre os relacionamentos amorosos, principalmente sobre o casamento de forma geral. Então até fala alguma coisa sobre a importância do namoro, sobre os namoros, enfim, mas especialmente sobre o formar uma família, sobre as uniões matrimoniais, como que elas são de fato a base para uma nova sociedade. Então o Ciri Prembaba, ele fala sobre o quanto o relacionamento do casal, e aí quando a gente fala casal, claro que é independente do gênero das pessoas envolvidas. Então, que o relacionamento desse casal, o quanto ele influencia a sociedade como um todo. Então, só por essa partezinha por si só já é bastante atraente essa temática, porque ele traz o quanto os relacionamentos familiares, as constituições das famílias, e independente da forma como são constituídas, seja as famílias mais tradicionais ou as mais modernas, inclusive ele alimenta essa necessidade de se repensar e de se considerar outras possibilidades de famílias e de constituições familiares. Ele fala o quanto tudo isso implica em temas sociais como a corrupção, como a violência, como a desesperança,
e tantos outros aspectos. Então eu trouxe aqui alguns trechos que eu quero te ler para te dar esse gostinho, para te procurar mais. Então aqui eu vou te ler o trecho que está na página 15 dessa minha edição. Eu afirmo que se pudéssemos ter relacionamentos amorosos, saudáveis e construtivos, certamente não haveria tanta maldade no mundo. Não haveria tanta guerra, corrupção e miséria. E a proposta deste livro é justamente ser um aliado no processo de transformação, auxiliando na ressignificação do conceito de casamento e, consequentemente, do conceito de família. Então esse livro ele parte dessas experiências que nos surgem nos relacionamentos amorosos, nos contextos familiares, como um exercício muito forte, como um exercício bem intenso de autoconhecimento. Então assim, durante todo o livro, tu é chamado, sacudida muitas e muitas vezes para o autoconhecimento, para uma autoobservação, para cavucar ali em feridinhas que talvez tu só deu uma tapada, mas não curou, mexer naquilo ali para de fato curar, não só tapar, deixar de lado, mas realmente cicatrizar essas feridas que surgem na vida, tanto através da nossa família de origem, como dos relacionamentos e da família ou das famílias que nós vamos gerando e construindo ao longo da nossa vida. E aqui tem uma outra parte bem interessante, agora na página 20, que diz o seguinte: despertar o amor é a razão mais profunda de estarmos aqui. Isso é o que nos move nesse plano, é o que nos faz levantar de manhã e fazer o que precisamos fazer. Alguns estão conscientes disso e sentem alegria de viver. Outros estão tendo vislumbres da unidade. Porém, a maioria não está consciente disso. E por isso carrega uma profunda angústia por não conseguir ver sentido na vida. Não há motivo para acordar de manhã. Isso gera depressão, angústia e sentimento de não pertencimento. E assim, o que eu posso te dizer desse livro? Ele é verdadeiramente um livro de autoconhecimento. Por que eu digo isso? Verdadeiramente é um livro de autoconhecimento. Porque tem muitos livros que se autodenominam ou até intencionam mesmo ser um livro de autoconhecimento, mas que se a pessoa não tem já algum despertamento para aquela temática, se a pessoa não tem um acompanhamento de um terapeuta, de um psicólogo consigo, se a pessoa não tem uma experiência de vida, não tem uma abertura para algumas questões internas, enfim, a pessoa ela pode ter todas as intenções que o livro não vai ajudar. Então, nesses casos, o livro ele só vai conseguir ser um livro de autoconhecimento se a pessoa reúne já algumas situações na sua vida, na sua personalidade, que aquele livro vai, vamos dizer assim, acrescentar, vai contribuir. E por que eu digo que esse aqui é verdadeiramente um livro de autoconhecimento? Porque a forma como ele foi escrito, as ideias que vão sendo encadeadas, uma ligadinha na outra, realmente mexe muito contigo. Então, assim, quem está buscando transformações, aberturas de opiniões, de situações, entendimentos até na sua vida, basta estar aberto para esse movimento que o livro vai com certeza te ajudar a amar e ser livre. Ele dá vários choques de realidade, mexe bastante. Então, eu já quero te dar esse aviso. Esse aqui verdadeiramente vai ser um livro de autoconhecimento. Então, tu com essa leitura vai produzir conhecimentos de ti mesmo e do mundo. Então, é uma leitura assim que eu super recomendo.
algumas temáticas que são então abordadas no Amar e Ser Livre. Uma delas, que acho que é uma das principais até do livro, é a questão da sexualidade sem vulgaridade e sem banalização. Então, no livro, fala-se muito em diversos trechos sobre realmente a questão da sexualidade. Deixa eu até te mostrar aqui, no capítulo 3, tem alguns trechos, você consegue ler o sumário, tem algumas partezinhas que fala sobre a questão da sexualidade. Aqui no quarto também, praticamente todos os capítulos têm trechos falando sobre a sexualidade, sobre algum ponto de vista. E embora fale tão fortemente da sexualidade, em momento algum existe algum tipo de vulgaridade, algum tipo de banalização. Pelo contrário, fala-se da sexualidade como um profundo contato de espiritualidade, de amorosidade com o outro e também conosco. Então, é muito interessante essa abordagem e a forma como é trazido no livro. A importância dos relacionamentos é outra temática muito importante. Eu, como terapeuta mesmo, vejo isso muito frequente. As pessoas muitas vezes estão desistindo dos relacionamentos. E aí, quando a gente fala em relacionamento, a gente pode abrir esse entendimento de que são relacionamentos tanto amorosos como relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade. As pessoas estão desistindo muitas vezes de conviver com outros seres humanos por ser difícil, por ser complicado. E isso é abordado o tempo todo no livro, de que os relacionamentos são a universidade da vida. Ele traz essa citação, essa frase várias vezes durante o livro. Por ser realmente tão desafiador, os relacionamentos, por ser tão nos mobilizar de tantas formas, nós compartilharmos sentimentos e vida com outros ou outra pessoa. Então isso nos promove realmente todo um aprendizado, nos desacomoda em vários níveis. Então é a universidade da vida, são os relacionamentos. Então isso é bem importante também. A questão do casamento e da família, então é citado de uma forma muito linda, trazendo citações inclusive de textos antigos, em várias partes também são contadas histórias de origem indiana, enfim. E fala sobre essa importância da família, a importância do casamento e do casal realmente ser a base para a construção e para uma mudança da sociedade, alertando quanto se o teu relacionamento com o teu cônjuge, seja homem ou mulher, já é problemático, a criação dos filhos muito provavelmente será. Isso provavelmente também se estende a outras áreas da vida. Então, se tu não tá ali feliz no teu relacionamento, talvez tu não esteja tão feliz na vida profissional, talvez a tua vida financeira também não seja tão fluida e por consequência. Assim como quando o casal é unido, cúmplice, amigo, está ali juntos de fato, o quanto todo o resto da sociedade ele pode se inspirar nesse casal e inspirar mudanças em outros níveis. Os filhos desse casal, os amigos desse casal também são tocados por essa energia de amor, de união, de companheirismo do casal que é feliz junto. E aí, nesse sentido, até é colocado que, embora exista essa importância do casamento, da família, não vai ser ali no relacionamento que vai morar a felicidade, mas sim em ambos trabalharem aspectos em si. E quando
unidos, isso se potencializa bem mais. Então não é a ideia da metade da laranja, que tu vai encontrar alguém para te completar. Mas sim, isso é chamado bastante atenção, que quando tu está bem, quando tu tem autoconhecimento, quando tu está plena, e encontra alguém que também está pleno em sua vida, o relacionamento aí sim flui lindamente. E algumas outras temáticas que também fazem parte desse livro são a responsabilidade afetiva. Então, a situação das pessoas realmente se envolverem, até firmarem compromissos e relacionamentos, e, no entanto, não ser aquilo que verdadeiramente está sentindo, romper relacionamentos também, sem esse olhar do sentimento do outro, sem observar as expectativas que talvez existam por parte do outro. Enfim, essa parte de responsabilidade. E aí entra também uma outra temática que é passada assim muito indiretamente, que é a questão dos relacionamentos abertos, do amor livre, também algumas vezes colocado assim, que são aqueles relacionamentos que não existe, ou existe um compromisso com alguém, mas é de comum acordo que ambos podem se relacionar com outras pessoas, ou propriamente realmente existir um amor mais livre, vamos colocar assim, de a pessoa se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo. No entanto, com a responsabilidade afetiva de que todos os envolvidos, seja em relacionamentos abertos ou não, que quem está envolvido amorosamente, sexualmente nessa relação, tenha essa ciência do que está acontecendo. E aí entra essa discussão sobre a responsabilidade afetiva, que quando tu está te relacionando com outro, tu tem que ter responsabilidade, sim, pelo sentimento, pelas expectativas, pelo que tu tá impactando na vida do outro. Então não é um problema do outro. Se tu tá te relacionando com o outro, também é uma questão tua, o quanto tu alimentou isso na pessoa. Então essa discussão também é trazida aqui. Outras temáticas também, uma prática para abrir o portal da mãe. Então, aspectos da infância, de como foi a tua infância, a tua criação nos primeiros anos de vida, como foi a tua relação com os teus pais, é trazida também essa discussão no Amar e Ser Livre, porque Siri Prem Baba, ele além de ser um guru, além de ser um terapeuta, ele é formado realmente em psicologia, e ele traz também algumas, eu não me lembro se algumas citações diretas, mas ele traz conceitos freudianos também. Então fala sobre esses aspectos da infância serem tão relevantes, serem tão importantes, impactam tanto nos relacionamentos amorosos que tu constitui quando adulto. E aí tem uma prática muito bacana, que é a prática para abrir o portal da mãe, para curar sentimentos, energias estagnadas com relação à figura materna. E aí, figura materna a gente entende também nesse sentido, aquela pessoa que tu entende, que tu sente como a tua mãe, para curar essas feridinhas, curar aspectos da infância que tenham ficado e que talvez impeçam de tu ter um relacionamento saudável, um relacionamento feliz também. Outros pontos relacionados é a questão da ascensão espiritual, relacionamentos amorosos, casamento, também ser ligado à espiritualidade e à ascensão. Então, também desmistifica um pouco isso de quem é casado, quem tem uma vida normal, cotidiana, sem ser um monge, sem ser uma pessoa lá sozinho nas montanhas do Himalaia, não vai conseguir uma ascensão espiritual, não vai conseguir uma iluminação, uma elevação vibratória por estar casado ou por estar em meio a problemas do cotidiano. Pelo contrário,
cita os relacionamentos como uma grande aprendizagem, um grande exercício também da própria espiritualidade, do autoconhecimento, como uma prática realmente de vida para elevação das nossas energias, para a cura também de aspectos nossos. Então, assim, todos esses e muitos outros são pontos positivos do Amar e Ser Livre, as bases para uma nova sociedade. É uma leitura que eu recomendo, inclusive, muito para as minhas utentes. Então, nos meus atendimentos como terapeuta, eu indico para várias mulheres, principalmente, esse livro do Amar e Ser Livre, porque ele traz muitos ensinamentos. Então, assim, ele é recheado de pontos positivos. É um livro que, embora seja bem fininho, como tu pode ver, ele é muito impactante. Então, te engana se tu acha que tu vai ler ele rapidinho, que tu vai conseguir terminar ele em um dia só, porque ele vai ter vários pontos em que tu provavelmente vai dar uma travada, em que vai te bater assim uma reflexão mais profunda, e aí tu vai ter que fazer aquela pausa porque mexeu internamente em algum aspecto teu. Mas eu tenho que fazer uma advertência, que aí não é um ponto negativo, é apenas uma advertência mesmo, né? Ele traz um grande choque com várias crenças. Então, assim, eu tenho que te advertir no sentido de que se tu tem crenças assim, práticas muito enraizadas, se tu não gosta de relacionar assuntos como sexualidade e espiritualidade, se tu acha que não tem nada a ver relacionar aspectos da infância com a tua vida atual, que coisas que tu viveu na tua infância não tem nada a ver com problemas que tu esteja vivendo agora, ou então que falar e pensar em diferentes tipos e modelos de família é algo que tu não gosta, que tu não considera, eu já vou te dizer que então talvez seja melhor tu não ler esse livro, porque ele vai fazer assim vários choques, vai trazer vários argumentos, citações, vai trazer vários pontos de vista, possibilidades, vai relacionar, linkando todas essas e muitas outras temáticas que eu falei. Então, sexualidade com autoconhecimento, relacionamento, por exemplo, um relacionamento do casal, o que tem a ver um relacionamento matrimonial com a corrupção no mundo? Então, várias dessas temáticas que a princípio parecem tão desconexas uma com a outra, tão pouco possíveis de serem conectadas, né, numa mesma frase, numa mesma mensagem, são tratadas nesse livro. Então eu super aconselho que sejam feitas várias leituras e inclusive aconselho que casais leiam esse livro, porque inclusive pode acontecer isso, tá? Se um dos dois, das duas, enfim, do casal lê, talvez tenha alguns despertamentos, alguns insights, algumas coisas, e aí a outra pessoa não vai ter entendido algumas mudanças de conceito, enfim, algumas ideias que surgiram de repente. Então eu até recomendo que as duas pessoas do relacionamento façam a leitura para que esse crescimento seja realmente do casal junto. Então, indico para, especialmente, quem está buscando uma abordagem principalmente sistêmica da vida. Então, quanto diferentes aspectos da nossa vida eles são influenciados entre si, nosso passado com o nosso presente, a forma como nós tratamos o nosso cônjuge, a forma como nós somos tratados na infância, o relacionamento dos nossos pais, a nossa vida atual, enfim. Essa visão mais sistêmica da vida, bem bacana, para quem está passando por problemas amorosos de diferentes tipos. Então, se tu é solteiro e tem uma dificuldade em ter relacionamentos amorosos, a leitura é válida. Se tu está casada, casado, é
também recomendado. Se tu tá passando por uma separação, por uma viuvez, enfim, para todas as pessoas que tenham algum nível, algum tipo de problema amoroso, está passando por algum tipo de problema nos relacionamentos, essa leitura é super, super, super recomendada. E também recomendo para aquelas pessoas que têm essa afinidade em conectar a espiritualidade à vida prática. Então, para quem gosta dessa visão e dessa forma de praticar a espiritualidade para além de uma hora exata, então só pratica quando vai na sua igreja, no seu templo, naquele horário específico, só na hora da oração, só na hora da meditação, mas quem busca relacionar e levar a espiritualidade para tudo na vida, para todas as suas práticas na vida, ver tudo da vida como uma prática espiritual, e nesse caso os relacionamentos, também é uma leitura que eu super indico. E, como eu falei, ler mais de uma vez é até o conselho que a terapeuta aqui dá, porque vão surgir outros entendimentos com o avançar das leituras, com o avançar dos entendimentos e das interiorizações dos primeiros contatos com o livro. Então, meus amores, gratidão por mais esse vídeo juntos. Coloca aqui nos comentários para mim se tu já leu esse livro, o que tu achou desse livro. Para mim ele foi realmente assim muito transformador, muito interessante essa leitura. Eu queria saber como é que foi para ti também e se tu tem alguma sugestão de livro que tu gostaria de ver resenha aqui no canal. Eu vou adorar poder ver a tua opinião. Então, grande beijo e tem mais resenhas aqui no canal. Então, a gente se vê na nossa próxima resenha, no nosso próximo vídeo. Beijinhos!